Olá, meu nome é Elvis Oliveira. Ah, Vou apresentar a socialização do paper sobre literatura em cena. Então, o meu tema foi percepções sobre o uso da literatura inglesa no ensino da língua inglesa na rede pública de ensino. Meu tutor é o Silvanei Vieira da Silva. Apropriando-se das impressões deixadas no estágio curricular 1 e 2, bem como uma pesquisa bibliográfica em sites periódicos, livros e revistas, ou publicações digitais, se dará início a uma abordagem sobre o uso da literatura inglesa no ensino da língua na rede pública de ensino. Começando pelo principal aspecto observado, praticamente não se usa a literatura inglesa e suas respectivas leituras no ensino da rede pública, deixando a prática ser uma tríade entre gramática, tradução e um ínfimo de conversação. Foi possível observar que a falta de estrutura, tempo, material são os principais empecilhos do trabalho com literatura inglesa, em aula no ensino público, bem como a falta de preparo da maioria dos docentes em língua inglesa. Os PCNs já caracterizam a língua inglesa como ampliadora de horizontes, muito pelo seu fato de ser transdisciplinar. Entre as várias citações, podemos ver a inegável importância de se trabalhar a literatura inglesa no ensino da própria língua. De acordo com Valente Pinheiro, 2008, aumentar os conhecimentos dos aprendizes e ainda lhes oferecer um leque de opções no que se refere a obras qualificadas e consagradas que vão fazer parte para sempre de seus arquivos de memória. A língua dentro do contexto literário pode ser mais rapidamente acessada no cérebro, da mesma forma que uma palavra ou estrutura gramatical pode ser facilmente lembrada, se for contextualizada numa letra de música. É uma estratégia de associação mnemônica, que não deve ser descartada. Valente Pinheiro, 2008, página 55. Nos PCNs, a língua pode ter característica transdisciplinar, é vista como elo entre todas as áreas de ensino e aprendizagem da língua estrangeira. É concedida como fonte de ampliação dos horizontes culturais. Neves, Vigna, 2006, página 37. Atualmente, podemos verificar que o ensino da língua inglesa na rede pública apresenta uma quantidade acentuada de atividades gramaticais, muitas vezes deixada a leitura de textos literários em segundo plano. Diante de tantos métodos existentes, por questões propriamente estruturais, os professores são obrigados a cumprirem uma carga horária muito fragmentada, o que dificulta a aplicação de uma metodologia que englobe a leitura, a interpretação e releitura de textos. Vamos analisar a tabela da figura 1. Podemos ver que ela tem mostra a relação do verbo to be com os pronomes e suas respectivas traduções. Você consegue perceber? Esta é a tabela. A imagem enfatiza que 99% das pesquisas mostram sobre o uso da literatura em aulas de língua inglesa e respectivos resultados tabelados, ou em gráficos mostram uma infinidade de resultados sobre gramática e não sobre a literatura inglesa, seus benefícios. Pois bem, eu trouxe essa tabela exatamente porque ela fica à mercê das aulas de língua inglesa, que é o verbo to be, maçante, cansativo, do sexto ano ao fim do ensino médio. Sempre a repetitividade do verbo to be. Muitos crianças e adolescentes acabam cansando dessa maçante apropriação do verbo to be e acabam não querendo aprender efetivamente a língua inglesa exatamente por causa que só o que fica em sua memória é o maçante aprendizado do verbo to be. O texto literário se apresenta como um material autêntico, efetivo na construção de um conhecimento dotado de sentidos e que promove o senso crítico dos aprendizes. Uma vez que, ao apresentar características de várias culturas com perspectivas variadas, o texto literário se caracteriza como um estímulo para a discussão, abrindo espaço às diferentes pontos de vista. Ibsen, 1995. Então, aqui, essa citação
nos traz como o texto literário, ele pode abranger várias áreas e, por muitas vezes, traz o interesse do aluno ao aprendizado de uma nova língua exatamente por causa da cultura. Sim, que ela pode estar mais acessível, mais presente na imaginação ali do adolescente, da criança ali, trazer essa parte cultural, apresentar essa parte cultural dessa nova língua que está sendo apresentada e trazer ali interesses que a ele, no momento, atingirá pontos mais essenciais, trazendo essa questão da cultura através da literatura, de textos literários. Traz a diferentes realidades, nos mostrando dois mundos totalmente diferentes dentro do ensino de línguas estrangeiras. Realidades vividas nas escolas confrontam as metodologias cobradas e apresentadas nos projetos de leis e regimes que endossam a educação no Brasil. Porém, muitas das vezes observa-se que a falta de estrutura, tempo, material dificultam a introdução de uma educação mais baseada nos acervos literários, tanto dos poetas, escritores nacionais quanto internacionais. E, por outro lado, também observa-se a falta de preparo do professor, que por muitas vezes está ministrando o ensino de língua estrangeira, mas é de outra área que, por vezes, é oposta à linguagem. Pois bem, isso é mais comum hoje nas escolas que não tem um professor formado em linguagem, em língua estrangeira, então, para complementar horas, acabam trazendo professores de outras áreas para simplesmente completar aquelas suas horas vagas ali naquela língua, naquela área, que não é a sua área e muitas vezes oposta à da linguagem. Então, isso acaba dificultando muito ao ensino dessa língua estrangeira, de amostras de culturas, trabalhar a literatura. Então, por questão do professor não ter o domínio, porque não faz parte da sua área. Por fim, pode-se concluir que a literatura se faz necessária no ensino de língua inglesa por nos permitir a compreensão do mundo ao nosso redor. Através dos textos de ficção, o discente pode aumentar o seu conhecimento, construindo significados, relacionando-os a realidades em que vive. Pois bem, é exatamente esse é o ponto. Através de textos literários, através de culturas, você pode trazer o discente, aumentar o seu conhecimento, onde ele vai construir toda aquela significação e relacionando a realidade no momento em qual ele está vivendo ali. Então, essa questão desse trabalho mais com textos, mais a cultura, a literatura, trazendo as questões da poesia, questões mais de agora, mais moderna, a questão da ficção, isso tudo traz o interesse, aguça o interesse do jovem, do adolescente. Aqui estão as referências, Slater, CGC Global, Ibsen, Neves e Valente. Pois bem, antes mesmo de encerrar essa questão então, voltamos aqui a esse ponto que mostra muito o que foi vivido nos estágios 1, 2 e 3, nas escolas onde realmente eu tive acesso à professora, mas essa professora há pouco tinha chego na escola e por questão da pandemia também, houve essa questão de fazer com que o aluno chegasse ao nível que ele deveria de estar. E o trabalho foi muito árduo exatamente porque antes da pandemia, pré-pandemia ali, os alunos não tinham contato com professores realmente formados na área. Muitas vezes professores vinham para cobrir aquelas horas que estavam vagas ali, porque não tinha o professor formado naquela área de língua estrangeira. Então, fica muito vago o ensino hoje no Brasil sobre a linguagem, a língua estrangeira, por questões exatamente dessa, a falta de tempo, muitas vezes, mesmo que haja professor, falta o tempo, falta toda a estrutura para tu poder montar, muitas vezes por casos de imersão, tu conseguir trazer com que o aluno viva aquele momento dentro de outra língua, dentro da linguagem a qual ele está aprendendo, por falta de estrutura
muitas vezes física, materiais, estrutura tecnológica, para que o professor desenvolva todas aquelas ações, todo aquele entendimento acerca daquele texto que vai ser trabalhado, o autor que vai ser trabalhado, as maneiras, as classes que ele vai trabalhar dentro daquela aula. Então, falta muito questão de tempo, o tempo é muito fragmentado, não, o professor não consegue desenvolver toda uma aula, por questão que somente em cursos pagos você consegue ter mais de uma hora de inglês direto ali. As aulas são sempre 45 minutos, uma hora, mas muitas vezes essa hora não é completa por causa que falta tempo para sair para ir até a merenda, muitas vezes corta, fragmenta a aula do professor, fragmenta a conclusão ali de uma ideia sobre uma aula dinâmica, uma aula onde tu vai trazer mais aparatos tecnológicos, muitas vezes que o próprio professor traz de posse dele para poder concluir essa aula, para poder montar essa aula, e infelizmente a falta de estrutura nas escolas que foi percebida e por muitas vezes não sendo culpa da escola, sim, mas os recursos não chegam como deveriam chegar. Então, é muito importante, ainda mais no Brasil, que tem essa ligação muito com a língua inglesa por questões de culturas. O Brasil busca muito, os brasileiros buscam muito ainda essa cultura norte-americana, que a língua natural é o inglês. Busca muito ali na Europa também, que pega a Inglaterra, pega países ali que realmente falam inglês, então seria muito interessante ainda apoiar muito esses professores, essas escolas nessa situação onde há fragmentação de horas, desenvolver um horário extraturno em escolas municipais, em algumas acontece, outras não acontece, turnos inversos, para poder desenvolver mais essa questão da linguagem e não só ficar na questão da gramática maçante, verbo to be, maçante, e sim conseguir trabalhar mais pela área da imersão, conseguir ali pegar uma história, um texto literário ali e começar a desenvolver ele aos poucos, trazer o aluno para dentro daquele mundo ali, dentro daquela linguagem e desenvolver todos os aparatos que tu consegue passar para o aluno. Então, esse aqui é mais ou menos, foi baseado as razões por que a escolha do tema e deixando assim para concluir mesmo, mostrando o quanto a literatura é necessária no ensino da língua inglesa e ela faz com que a compreensão do mundo seja diferente. Os textos eles trazem questões de ficção, questões de romance, questões de imaginação, trabalham a imaginação da criança e nada melhor que, além, muitas vezes não é usado os textos literários em português, de autores em português, para trabalhar as gramáticas em português também, mas poderiam mais ser discutido mais essa questão desse ensino literário dentro trazer a literatura para dentro da sala de aula, desenvolver esses aparatos literários que, com certeza, como muitos autores ali em cima já foram citados, trariam mais compreensão da língua, a cultura seria mais instigante ali, seria mais saborosa para o aluno poder desenvolver esse entendimento dessa nova linguagem, ok? Então aqui voltamos às referências e muito obrigado. Este foi o paper de socialização.